parece que muito do que a gente aprendeu sobre dinheiro tá, na verdade, errado. Essa é a ideia central por trás de Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros de finanças mais famosos do mundo. Ele basicamente vira de cabeça para baixo tudo que nos disseram sobre como se constrói riqueza. Então, bora analisar as lições desse livro que podem mudar completamente a nossa relação com o dinheiro. Bom, o livro conta a história do autor Robert Kiyosaki. Ele cresceu com a influência de dois pais, bem diferentes um do outro. De um lado tinha o pai dele mesmo, um cara super inteligente, com um cargo alto no governo, mas que, olha, vivia apertado de grana. Ele chama esse pai de pai pobre. Do outro lado tinha o pai do melhor amigo dele, um cara que nem terminou a escola, mas que se tornou um empresário milionário, o pai rico. Agora, imagina só o que é crescer ouvindo duas opiniões totalmente opostas sobre dinheiro. De um lado, aquela voz da segurança, sabe? Busque um emprego estável, pense na aposentadoria. E do outro, uma voz que falava de ousadia, de correr riscos calculados para criar riqueza de verdade e ser livre. Foi essa mistura de visões de mundo que deu ao Kiyosaki uma perspectiva única sobre grana, trabalho e a vida. E a diferença entre eles era gritante desde o conselho mais básico. O pai pobre sempre falava: estude para conseguir um bom emprego. Aquela ideia de subir na carreira, degrau por degrau. Já o pai rico ensinava algo completamente diferente. Porque se contentar em subir a escada, se você pode ser o dono da escada inteira, e a diferença fundamental entre trabalhar para o sistema e fazer o sistema trabalhar para você. E essa diferença ia a fundo, sabe? Chegava na crença mais básica. Para o pai pobre, dinheiro era um assunto meio sujo, um tabu na mesa de jantar. Já para o pai rico, era uma ferramenta, um jogo que precisava ser entendido e vencido. Essas mentalidades opostas não só definiram o futuro financeiro deles, mas mostram pra gente o quanto o que a gente pensa sobre dinheiro pode de fato criar a nossa realidade. A filosofia do pai pobre, que é a que a maioria de nós aprende, leva a um lugar que o livro chama de a corrida dos ratos. Pensa nisso como uma armadilha financeira super comum, mas quase invisível, que prende milhões de pessoas num ciclo sem fim de trabalhar só para pagar contas. Mas o que é essa corrida exatamente? Imagina a cena, que talvez seja familiar. A pessoa trabalha o mês todo, o salário cai e, num piscar de olhos, já foi. Impostos, aluguel, as parcelas do carro, as contas. E aí, o ciclo começa de novo. Não importa se a pessoa se esforça mais ou ganha um aumento, parece que ela está sempre correndo no mesmo lugar, que nem um hamster numa roda, sem nunca sair do canto. E o que alimenta essa armadilha toda são duas emoções humanas muito poderosas. Primeiro, o medo. O medo de não ter dinheiro para pagar as contas, que nos deixa presos em um emprego, muitas vezes um que a gente nem gosta. E depois, a ambição. A vontade de ter um carro melhor, uma casa maior, que nos faz gastar cada centavo que a gente ganha. Medo e desejo. São os dois motores que mantêm a gente correndo sem parar nessa roda. Tá, mas e aí? Tem uma saída? Como é que se escapa dessa armadilha que parece não ter fim? A resposta está na primeira e mais importante lição do pai rico. É a chave para quebrar as correntes da corrida dos ratos e começar um novo caminho. E aqui está a virada de chave que muda tudo. A questão não é trabalhar mais horas, não é ter um salário maior. É inverter completamente a nossa relação com o dinheiro. Em vez da gente passar a vida toda trabalhando por ele, o objetivo é fazer com que ele trabalhe para a gente. É a diferença entre ser um escravo do salário e se tornar um mestre do próprio futuro financeiro. Isso, claro, levanta a pergunta de $1 milhão. Como, na prática, a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente? Qual é o segredo para colocar essa ideia em ação de verdade? A resposta do pai rico está na regra número 1, e ela é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Você precisa saber a diferença entre um ativo e um passivo, e passar a vida comprando ativos. Parece simples, talvez até óbvio, né? Mas entender isso de verdade é o que separa quem tem liberdade financeira do resto das pessoas. Então vamos mergulhar fundo nisso agora, porque entender essa diferença de forma bem clara é a base, é o alicerce de toda a educação financeira que o livro ensina. É aqui que o jogo realmente começa a mudar. Vamos começar pelo vilão da história, o passivo. De forma bem direta, um passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso todo santo mês. Pensa na parcela da casa, no financiamento do carro, na fatura do cartão de crédito. São verdadeiros ralos financeiros que sugam a sua renda. Imagina o fluxo de dinheiro de uma pessoa.
O salário entra, mas em vez de se acumular, de crescer, ele é desviado na hora para pagar os passivos e as despesas. O dinheiro está sempre fluindo para fora, o que torna quase impossível construir qualquer riqueza. É um vazamento constante que precisa ser tampado. Agora, vamos ao herói da nossa história, o ativo. Um ativo é exatamente o contrário. É qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, que gera uma renda, de preferência enquanto você dorme. É esse o segredo para finalmente quebrar aquela ligação de ter que trocar o seu tempo por dinheiro. E o que são esses ativos, afinal? Bom, alguns exemplos bem claros são negócios que funcionam sem que você precise estar lá o tempo todo, ações de boas empresas, títulos do governo, imóveis que geram aluguel ou até propriedade intelectual, como os direitos de um livro ou de uma música. Pensa neles como um exército de pequenos funcionários trabalhando para você 24 horas por dia. E aqui, gente, está o pulo do gato. Os ricos focam de forma quase obsessiva em construir a sua coluna de ativos. Enquanto isso, a classe média e os pobres acabam acumulando passivos, muitas vezes achando que são ativos. O exemplo mais polêmico do livro é a casa própria. Para o Kiyosaki, a sua casa não é um ativo, porque ela só gera despesa, imposto, manutenção, seguro e não bota R$1 no seu bolso. No final das contas, a mensagem mais poderosa do livro vai muito além de planilhas e investimentos. A jornada para a riqueza não começa com um salário alto ou com uma herança. Ela começa dentro da nossa cabeça, com uma mudança radical de pensamento e, principalmente, com educação financeira. Como diz o pai rico, as grandes oportunidades não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. Uma mente que não foi treinada olha para um terreno baldio e só vê mato. Uma mente treinada vê ali a chance de construir um prédio. Sem conhecimento financeiro, a gente pode estar na frente de uma mina de ouro e só conseguir enxergar as pedras. Ser financeiramente inteligente não tem a ver com decorar fórmulas difíceis, tem a ver com ter mais opções na vida. É desenvolver a capacidade de olhar para um problema de dinheiro e, em vez de se apavorar, enxergar ali uma oportunidade. É usar criatividade para transformar desafios em degraus, em vez de só depender de trabalhar mais e mais ou de economizar cada centavo. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Neste momento, a nossa mente está programada para quê? Para ver oportunidades de criar ativos em todos os lugares ou para ver só os obstáculos e o medo que nos mantém presos na corrida dos ratos? A resposta para essa pergunta não é só um exercício de reflexão, não. Pode ser o primeiro passo em direção a um futuro financeiro que a gente talvez nunca tenha imaginado que seria possível.